assim, eu vi essa notícia dessa moça foi arrastada recentemente. E eu me senti muito mal também por ser homem e sempre sido um homem que perpetrou esse ato, assim, né? Eu acho que tem homens aí querendo se melhorar e tudo mais, mas eu ainda queria ir mais nesse assunto. Claro, pergunta. Pegar algum caminho pra gente... Tô de costa. E também, não, fica à vontade. E também, indo nessa linha também que o Léo tá falando, mas uma pergunta que eu fiquei na minha cabeça, eu tava perguntando pras meninas. O feminicídio em si é entendido que majoritariamente dos agressores tem alguma relação com a vítima. Sim, 80%. Esses outros 20%, o que é essa relação? Por que é gerado? E vai de encontro junto com o Léo. Vai, porque quando a gente trata de violência contra a mulher, a gente tá necessariamente, pra ser enquadrado como feminicídio, violência doméstica, violência familiar, a gente tá necessariamente falando de relações de poder. Então a gente tá falando de uma mulher que foi morta ou que foi reduzida em razão do fato de que ela é mulher por pessoas que convivem com ela. Então a gente tá falando, não necessariamente precisa ser o parceiro, normalmente é o parceiro, mas não necessariamente. Às vezes é o filho que mata a mãe porque a mãe o largou do pai, é um feminicídio. Às vezes é o irmão que mata a irmã porque ficou com ciúmes da irmã. Às vezes é um pai que mata uma filha porque, não sei, tem tantos casos de violência. O maior agressor sexual é o pai contra a filha, sempre, né? É dado também, acho que 92% dos casos de violência são familiares e deles 62% são o pai. 62, 64, se não me engano. Então, assim, a gente tá falando sempre de relações de poder. Não necessariamente a relação nasce do amoroso, sabe? Não é, eu controlo ela porque ela é minha namorada. Eu controlo o que ela faz porque ela é mulher, entendeu? Porque ela tá errada, porque o comportamento que ela tá tendo eu não teria, então eu vou corrigir. Essa ideia de olhar de cima pra baixo, entendeu? Então, esses outros 20%, que são as demais mortes padronizadas de feminicídio, é pai, é tio, é irmão, é amigo. Tudo isso enquadra com o feminicídio. Contanto que a mulher tenha sido morta em razão do fato dela ser mulher, e aí vai ciúmes, vai posse, vai, às vezes, controle, vai, às vezes, liberdade de escolha. Então, tipo, não, eu quero fazer faculdade em Santa Catarina, mas eu não quero que você faça. Mas eu quero fazer tá. Feminicídio. Sim. Por quê? Porque você tá impelindo uma escolha, não por qualquer razão, além do fato de ela é mulher, entendeu? Eu acho que eu entendo melhor sobre isso do que ela não deveria fazer. Sim. Então, os outros 20% são isso, até porque as mortes, elas não necessariamente têm que ser do parceiro, sabe? Eu sinto que a gente tem essa mescla, por exemplo, o caso da menina que foi atropelada e arrastada, era um stalker. Era um cara que ela beijou uma vez. Eu vi a mãe falando que nem conhecia ele, alguma coisa assim. Ela beijou o rapaz uma vez, e aí ele decidiu atropelar ela porque ela tava falando com outro cara, e arrastar ela. E assim, nesse sentido, existe a socialização do homem pra possuir a mulher, né? A gente compreende a posse, inclusive a gente acha até bonito isso. Nos romances sempre tem aquele momento, eu sou Me proteger. Exato, entendeu? O possuir é muito forte dentro da relação romântica, mas a relação entre homens e mulheres, ela é desigual, não por natureza. Por socialização, ela é desigual. E essa percepção é uma percepção muito, muito difícil dos homens terem, porque vocês são socializados para compreenderem dessa forma mesmo sempre. Então, assim, às vezes, talvez vocês voltem em casa e vocês percebam, às vezes a forma como vocês tratam a mãe de vocês tange essa relação. Às vezes a forma como vocês tratam os colegas de trabalho. E não, normalmente eu sou legal, mas às vezes eu não tomo café, eu chego aqui que eu tomo porre. Aí você tá um porre mais com as mulheres. E realmente essas violências que acontecem são testemunhadas, mas nem sempre são denunciadas. Por quê? A gente, hoje no Brasil, 70% das violências domésticas são testemunhadas, desses 70% são por crianças. Então, tem esse primeiro dado de que, majoritariamente, quem testemunha são crianças. Crianças não sabem fazer denúncias. Então, assim, se um terceiro vê e denuncia, é mais raro que aconteça, porque o terceiro normalmente é uma criança. Informação A. Informação B. Das mulheres que sofrem violência hoje no Brasil, que são mais de 3,7 milhões,
mais de 58% delas em violência recorrente, menos de 40% recebe algum tipo de ajuda, e não necessariamente ajuda estatal. Por quê? Porque as mulheres são incentivadas a recorrerem a outros meios que não o meio judicial. Então, igreja, grupo de amigo, e esses grupos desincentivam as mulheres à denúncia. Eu não lembro exatamente do dado, mas a Agência Brasil tem, eu mando pra vocês o link pra vocês verem depois. Mas se eu não me engano, pessoas que recorrem a grupos de amigos, entre 6% e 12% faz a denúncia depois. Então a gente tá falando de um número que eu acho demais. E pessoas que recorrem à igreja é entre 2% e 4% que fazem a denúncia. Então a gente tá falando de pessoas que voltam a esse tópico de buscam auxílio comunitário, porque estão fragilizadas, e é muito difícil quando você passa por uma violência, seja ela qual for, você ter mais peito ainda. Você fala, não, segura aqui todo o meu sentimento, eu vou colocar aqui na sacola, daqui a pouco eu abro e sinto ele, eu vou na delegacia, eu vou fazer o corpo de delito, eu vou encarar o judiciário, tudo sozinho, eu mesma vou lá. Não, você precisa de pessoas ao seu redor. E essas pessoas, elas não têm a condição de receber. Eu acho que é aí que muda a relação do homem com a mulher, sabe? É a condição de receber, é a percepção da dor alheia. Porque o homem não aprendeu a sentir a dor própria. Bati aqui, desculpa. O homem não aprendeu a sentir a dor própria. Então perceber a dor alheia é difícil. Por isso que normalmente são esses casos de é minha mãe, é minha filha, é minha irmã, é minha namorada. Porque são pessoas para quem você já normalmente tem uma sensibilização maior. Você não quer que aquela pessoa sofra. Você não quer ver aquela mulher em sofrimento. Compreender que aquela mulher sofreu algum tipo de violência não sei como é pra vocês, mas pra mim é quase como se eu tivesse sofrido violência junto. Então, assim, é nesse lugar que precisa existir o trabalho do homem, sabe? Eu acho que tem que subir um pouco mais. Eu acho que... Ai, meu Deus, desculpa. Eu acho que aqui é um ponto bom pra falar sobre isso, de ter vergonha de ser homem. Eu acho que, pelo contrário, eu acho que a gente tem que sumir com essa ideia de vergonha de ser homem, sabe? Eu acho que o que a gente precisa são de homens de verdade. E não, a gente precisa de homens que não sejam pautados em performance, entendeu? A gente precisa de homens que, quando as mulheres cheguem no trabalho, em casa, em qualquer lugar, que elas se sintam confortáveis e falem, eu fui vítima de violência. O cara sente, o cara ouça, o cara esteja lá, entendeu? Compreenda que existem... Talvez ela não queira ser tocada. Talvez o melhor que você pode fazer é dar um passo pra trás, sentar e falar, eu tô junto com você, o que você quer que eu faça? O que eu posso fazer pra ajudar agora? Essa compreensão da dimensão, eu acho que é vital o homem mudar, entendeu?